Olá, meus queridos do terceiro ano, bom dia! Como vocês estão? Vamos seguir com as nossas aulas de língua portuguesa. A partir de hoje, utilizaremos o livro 10 de gramática, com foco ainda em morfossintaxe, porém, vamos trabalhar as classes numeral e advérbio. Ao término do trabalho com esse capítulo, nós precisaremos ter alguns conhecimentos básicos acerca dessas classes, inclusive reconhecer a importância que elas apresentam, que elas possuem na construção dos textos. Precisaremos identificá-las em diferentes gêneros textuais e também reconhecer os seus usos nas mais diferentes formas de comunicação, ok? Lembrando que nós temos 10 classes de palavras e aí nós temos classes que são variáveis e invariáveis, mas especificamente nós vamos trabalhar sobre essas duas. Abre o seu livro na página 2. Essa tirinha ela vai precisar ser analisada para que três tópicos importantes sejam respondidos. Quero já adiantar que tanto o numeral quanto o advérbio eles são fundamentais para a construção do humor desse texto. Então, por que é que nós vamos analisar mais profundamente essas duas classes? Porque elas são classes importantíssimas na conferência de significado nos textos. Então, os textos eles se tornam claros através da utilização tanto do numeral quanto dos advérbios, ok? Então, vamos lá para a análise da tirinha. Hamlet, existem apenas dois tipos de pessoas nesse mundo, navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. Então, percebam que a visão de H é bem restrita, né? E classifica as pessoas em apenas dois grupos. Porém, o que os tópicos nos orientam como um questionário é o seguinte. No primeiro quadrinho há um numeral. Então, primeiro você vai precisar identificar um numeral que está expresso no primeiro quadrinho, ok? Depois você vai dizer por que a utilização desse numeral foi tão importante para que a gente pudesse compreender, para que a gente pudesse entender o sentido do texto. Segundo tópico. Para imprimir a sua fala a um valor universal, H no primeiro quadrinho utiliza uma expressão com valor de advérbio. Então, lá no primeiro quadrinho, você vai tentar identificar qual foi a expressão que H usou que teve o valor de advérbio. Lembrando que os advérbios, eles podem indicar circunstância, então de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, afirmação, negação, enfim. Então, você vai procurar qual foi a expressão, certo? Que foi usada com valor de advérbio e que circunstância ela exprime. Terceiro tópico. No segundo quadrinho, há um advérbio que ajuda a formar um substantivo. Como esse advérbio é importante para a construção da tese de H? Então, você vai no segundo quadrinho tentar identificar qual foi o advérbio que ajudou a formar um substantivo. Lembrando que a função do substantivo é de nomear, ok? Vamos agora para a página 3 do nosso livro. E aí você vai perceber que tem alguns tópicos importantes, trazendo alguma revisão sobre numeral. Só para lembrar, numeral é uma classe de palavra variável, porque ela pode flexionar em número e em gênero, e é uma classe que é encarregada de determinar a quantidade, pessoas, objetos, coisas, lugar, enfim, ocupados numa sequência, ok? Os numerais, eles se classificam em 5 tipos, então nós temos os cardinais, que é a forma básica dos números, 1, 2, 3, 4, 5, que aí pode variar em gênero, ok? Os numerais ordinais, que vão indicar uma ordem, uma sequência, vão representar uma sucessão de séries. E aí eu posso ter primeiro, segundo, terceiro. Os numerais fracionários, que indicam uma diminuição, vamos dizer assim, de proporções numéricas, é aquilo que a gente chama de frações, né? Então, por exemplo, 1/3, 3/4, metade, certo? A indicação de numeral fracionário. Coletivo é um número exato que faz referência a um conjunto de seres. Então, por exemplo, dúzia, dezena, semestre, bimestre são exemplos de numerais coletivos. Multiplicativos relaciona o conjunto de seres, de objetos e pode expressar características de forma que
deixa claro que determina um aumento da quantidade. Então, a gente pode pensar em dobro, triplo, e assim sucessivamente, ok? Depois, nós temos um conceito importante que que se refere à ideia da função que esses numerais podem apresentar, valor de substantivo ou adjetivo. Então, nós temos numerais substantivos, certo? E numerais adjetivos, mas nós vamos ver com detalhes nas próximas aulas. Analisando agora a presença desses numerais de forma sintática nas orações, então nós vamos ver alguns exemplos, que também vocês podem encontrar na página 3. A segunda questão era a mais complicada da prova, então eu tenho aí segunda. As 4 saíram bem cedinho para acampamento. Então, 4. A festa foi organizada pelos 9. Então, tenho segunda, 4 e 9. São os numerais que estão destacados e que, se eu for analisar sintaticamente falando, segunda vai funcionar como adjunta de nominal, porque é um termo que está acompanhando e, de certa forma, modificando o substantivo. 4 é o núcleo do sujeito. Claro que se eu perguntasse para vocês qual o sujeito dessa oração, vocês iriam dizer as 4, porém o núcleo do sujeito configura-se apenas como a palavra 4. A festa foi organizada pelos 9. 9 aí também está destacado e está funcionando como núcleo do agente da passiva. Lembrando que o agente da passiva é o termo que vai praticar a ação que está sendo expressa pelo verbo, ok? Algumas observações, alguns numerais eles podem flexionar-se em gênero, nós já falamos sobre isso, então temos alguns exemplos aí. Os cardinais flexionam-se em número, então milhões, bilhões, trilhões. E algumas vezes nós usamos hipérboles com o auxílio dos numerais. Então, por exemplo, aí eu tenho trilhões de anos, ela gastou nessa tarefa. Lembrando que a figura de linguagem hipérbole ela se caracteriza pela presença do exagero e é impossível alguém utilizar trilhões de anos para realizar uma atividade. Seguindo com a nossa explicação, nós vamos para mais uma indicação de flexão, certo? Em gênero e número, então aí eu tenho primeiro, mas também pode ser primeira, primeiros, primeiras, milésimo, milésimas. Também ocorre derivações sufixais ou uso de preposições. Então, nós temos 3 exemplos aí. Percebam que no primeiro, antecedendo o numeral, nós temos preposição de, então, era um produto de primeira. E nos dois últimos exemplos, nós temos derivações sufixais, porque foram acrescidas ao número, né, sufixos. Então, ele foi o primeiríssimo a chegar e seu time foi parar na segundona, ok? Observem o seguinte exemplo, a casa Toquinho Vinícius de Moraes, e aí nós temos, era uma casa muito engraçada. A pergunta é, nesse contexto, no primeiro verso, uma casa, uma, aí está funcionando como numeral ou como artigo indefinido? Fica a pergunta. E aqui nós temos um exemplo, né, do Bombril, 1001 utilidades que se assemelha à ideia lá dos trilhões de anos. Na sequência e na página 5 você pode encontrar essa tabela que está explicando sobre o emprego dos cardinais pelos ordinais. Então, dependendo da situação, haverá algumas alterações e precisamos estar atentos para que não possamos errar ao utilizarmos esses numerais. Então, por exemplo, a dica do número 1 é a seguinte: quando se usam algarismos romanos após substantivos para designar papas e soberanos, bem como séculos e partes que se dividem uma obra, é necessário atenção, porque só vamos empregar os ordinais até o 10º. E em diante, nós vamos utilizar uma outra forma. Então, Pedro II, mas não pode ser século 11º, ok? Seria século 11. Quando o numeral antecede o substantivo, emprega-se, porém, o ordinal. Então, tem o 10º século e tem o 3º ato. 2. Na numeração de artigos de leis, decretos e portarias, usa-se o ordinal até 9 e o cardinal de 10 em diante. Então, eu tenho aí artigo 9º,
artigo 41. Para concluir essa parte, nós temos tópico 3. Nas referências aos dias do mês, usam-se cardinais, salvo na designação do primeiro dia. E aí nós não podemos dizer o seguinte: chegamos às 6 horas do dia 1 de maio, seria aí do dia 1º. Tópico 4. Na numeração de páginas e de folhas de um livro, assim como na de casas, apartamentos, quartos de hotel, cabines de navio equivalentes, empregam-se os cardinais. Nesses casos, a omissão da palavra número. Então, página 3, casa 31. Se o numeral vier anteposto, usa-se sempre o ordinal. Então, terceira página, oitava folha. Agora, gente, vocês vão responder a atividade que está na página 6, 7 e 8, ok? Algumas questões são de assinalar, outras questões são questões abertas. Tentem responder. As dúvidas que vocês tiverem, podem me acionar que estou disponível para ajudá-los, ok? Na próxima aula, nós vamos trazer mais detalhes e vamos adentrar na explicação sobre a classe advérbio. Forte abraço para vocês.